igreja, ou misericórdia? Amém. Misericórdia? Gênesis, capítulo 38. Versículo 24. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia vai dizer que grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Aleluia. E nessa noite é um motivo de alegria, irmãos, porque amanhã nós vamos completar um ano que nós estamos aqui. Olha que coisa linda. Deus tem honrado, irmãos. Deus é fiel. Nós esperamos, nós oramos e Deus abriu essa porta e tem sido bênção nesse lugar. E amanhã, no dia 6, vai fazer um ano que nós estamos aqui e Deus tem sido fiel. Então, quando nós esperamos no Senhor, Ele honra, porque Ele é fiel. Então, irmãos, eu quero que os irmãos dar uma salva de palmas para Jesus, né? Gênesis, capítulo 38, versículo 24, diz assim: E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, a tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: Tirai-o para fora, que será queimada. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Santo é o teu nome. Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te glorifico por essa noite. Senhor, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito a falar conosco através da tua palavra. Senhor, abençoe. Senhor, eu creio que o Senhor já preparou os nossos corações, Pai, para ouvir a tua voz. Meu Deus, eu te peço que no nome de Jesus abençoe, Senhor, cada um que se encontra. Aqueles que irão assistir, meu Deus e meu Pai, aqueles que estão assistindo também. Eu te louvo e te agradeço pela tua presença, eu te louvo e te agradeço por um ano, meu Deus e meu Pai, que vamos completar no dia de amanhã nesse lugar. Eu te louvo pela tua fidelidade, eu te louvo, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor é fiel. E eu quero te pedir nessa noite, meu Deus e meu Pai, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Eu rendo graças a Ti, eu te louvo e te glorifico por essa palavra. Fale conosco, Pai querido, Pai amado, eu rendo graças a Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela vida dos meus irmãos, por cada casal, por cada família aqui representada. Senhor, continue trabalhando, Senhor, em favor das famílias, em favor dos casais, em favor dos filhos, meu Deus e meu Pai. Eu rendo graças a Ti e já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. É muito bom, irmãos, nós termos um culto direcionado para a família. E eu gosto muito de trabalhar com famílias, irmãos. E graças a Deus o Senhor é fiel, porque quando você tem bênção de casamento e de família, a gente está apto para abençoar outros casais e outras famílias também. E graças a Deus o Senhor tem sido fiel nesse lugar. E essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração vai falar de Judá e de Tamar. E o interessante dessa palavra, o que mais o Espírito Santo falou ao meu coração, foi da obstinação de Tamar de resolver aquela situação. Porque se você for ler, depois que você chegar em casa e tiver curiosidade, em nome de Jesus, né? Porque às vezes nós somos curiosos, e aí o Senhor vai falando aos nossos corações, né? Tem pessoas que às vezes, eu vou lá naquela igreja, naquele culto para ver o que é. E chega aqui e vê que tem o Senhor, tem o Espírito Santo, e aceita Jesus, se converte e muda de vida. Porque é isso que o Espírito Santo quer. Então, a palavra... A Bíblia vai dizer que nós já estamos limpos pela palavra, então a gente tem que tomar posse. E aqui está falando de uma família, irmãos. Está falando de Tamar, que já estava viúva, e está falando de Judá também, que era viúvo.
Está falando de uma situação de um casamento. Está falando de uma situação que ela tinha tido 2 esposos. E os 2 esposos que ela tinha tido, a Bíblia vai dizer que foi Deus quem ceifou aqueles homens. Foi Deus. Porque aqui, nesse livro, no Antigo Testamento, era o tempo da lei, não era o tempo da graça. E pela conduta deles, o Senhor levou os 2. E ela ficou viúva. E ela não teve filhos. E Judá, o seu sogro, tinha prometido a dar para ela o 3º filho. Só que ele não cumpriu. E por ele não ter cumprido, ela arrumou um jeito, uma estratégia para que pudesse se cumprir algo que no final eu vou dizer o porquê que ela fez tudo isso. Só que aqui a gente vê que ela fica na casa do pai, como Judá diz para ela, como viúva. Ele não liberou ela para que ela pudesse se casar de novo. Ele falou, volta para o teu pai e fica na sua viuvez lá. Que quando o meu filho crescer, eu vou levar ele para estar contigo. E ele não cumpriu a palavra dele. Ele não fez isso. E Tamar, quando entendeu que ele não iria cumprir com a palavra, porque hoje, dificilmente, às vezes até você indo num cartório, fazendo uma documentação, ainda tem gente dizendo que não deu a sua palavra. E graças a Deus que hoje tem o documento para provar, né? Porque tem que ter documento. Porque no passado as pessoas tinham palavra, irmãos. Cumpria com a palavra. Hoje não, as pessoas dão uma palavra e depois dizem até que a gente está mentindo, que a gente se enganou, que a gente está inventando. Por isso que tem cartório, por isso que tem que ser documentado, por isso que tem que ser autenticado, para não ter problema, porque às vezes até assim tem problema. E aí, Tamar arruma um jeito, quando ela fica sabendo que Judá estava ali na cidade, ela tira a sua roupa de viúva e ela se veste como uma prostituta. Ela se veste como uma prostituta, ela coloca um véu para que ela pudesse ter um relacionamento com Judá. E assim ela acontece. E eu fiquei pensando que, por ela estar agindo daquela maneira, alguma coisa podia dar errado. E quando termina aquele momento de relação, ela pergunta o que ele daria para ela. Aí ele fala que daria um cabrito. Mas ali no momento ele não tinha. Ele ficou de mandar o cabrito para ela. Aí ela pede o selo, que é o anel. Ela pede o lenço dele, ela pede o cajado. Ele penhorou aquilo com Tamar. Aquilo era uma prova para que Tamar pudesse se justificar do ocorrido. E aí acontece, ele volta para a cidade dele, manda o amigo dele levar o cabrito e ninguém acha prostituta, porque Tamar não era prostituta, mas ela se vestiu como prostituta. Por que eu estou falando, irmão, a respeito dessa palavra? Estou falando do tempo da lei. Estou falando que no tempo da lei, uma moça, uma mulher, quer trazer uma solução para a vida dela. Naquele tempo da lei, olho por olho, dente por dente. E ela resolve o problema dela desse jeito. Porque tinha algo mais à frente que ela desejava. E não era ter um caso com o seu sogro, e nem era ser mãe. E Tamar, ela faz tudo isso. E a Bíblia vai dizer que após 3 meses, aí a bomba estoura. Porque não tem como esconder gravidez mesmo. E o mais interessante, o mais chocante, como era o tempo da lei, ou era apedrejado, ou era queimado. A primeira coisa que Judá fala quando sabe: a tua nora adulterou. Ela está grávida. O adultério trouxe uma gravidez. E ele fala: bota ela para fora, que ela vai ser queimada. Aqui, lei. Mas eu quero ir para a graça. Eu quero falar da graça que nós estamos vivendo hoje. Eu quero falar dessa obstinação de Tamar no tempo da lei, ter uma atitude dessa que podia dar errado, ela podia ser queimada. Mas eu quero falar do tempo da graça que vivemos hoje, que a gente não tem nenhum pingo, às vezes, de obstinação,
de querer servir esse Senhor, de querer obedecer esse Senhor, de querer entender, porque aqui está falando de família, e nós, pelo tempo da graça, porque hoje nessa graça tem o Espírito Santo de Deus, que quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele entra, e ele entrando, ele começa a direcionar a nossa vida, ele passa a ser uma bússola, ele começa a falar, não vai por aqui, não vai por ali, não faz isso, não faz aquilo, retrocede, renuncia. Mas aí a gente não tem essa obstinação que Tamar tinha, de querer obedecer esse Senhor no tempo da graça. Porque hoje, pelo fato de estarmos na graça, as pessoas acham que pode fazer tudo. Mas tem muita gente padecendo, tem muita gente doente, tem muita gente vivendo humilhações, muita gente às vezes no pó, porque não quer obedecer. Porque no tempo da graça, com o Espírito Santo, a única coisa que a gente precisa é buscar esse Senhor e pedir ajuda. Ajuda, irmãos. Porque se você for parar para pensar, muitas das vezes a gente vem com uma bagagem de sofrimento e de humilhação. E aí, nesse tempo da graça, esse Espírito Santo, através de Jesus Cristo, a gente pode buscar ajuda nele e ser obstinado por uma mudança, uma transformação. Mas no tempo da graça, a gente precisa querer. Nós precisamos querer uma mudança. Porque aí, o Senhor remete à família. Porque tem famílias destruídas, tem casamento destruído. Aqui está falando de adultério, mas eu estou falando de um tempo da lei. E que isso não agradou o coração de Deus. Mas eu acredito que através do Espírito Santo, que se Judá tivesse cumprido com a palavra dele ter dado o terceiro filho, de repente Tamar tinha engravidado. Não precisava fazer isso. E quando Judá sabe da situação de Tamar, a primeira coisa que ele faz, aponta, bota ela para fora que a gente vai queimar ela. Ele nem quis saber o que tinha acontecido. Só que ele ia queimar a nora, que era viúva e ele também viúvo, que estava grávida dele. E ela tinha como provar que era filho dele. E aí, como que fica? Como que ele ia se justificar? Tinha o anel, tinha o cajado, tinha o lenço dele nas mãos dela. Porque tudo aquilo ali, ela planejou, ela foi obstinada por aquilo que ela queria fazer. E no tempo da graça hoje, que a gente pode melhorar, que a gente pode mudar, que a gente pode ser um bom marido, que a gente pode ser uma boa esposa, que a gente pode ser um bom filho. Hoje nós podemos, irmãos, porque nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Então dá sim para ser uma nova criatura, dá sim para não querer continuar vivendo na prática do pecado. Porque hoje essa presença desse Espírito Santo de Deus, porque se a gente aceita Jesus, se ele está habitando, tem que começar a fazer com que a gente venha ter nojo do pecado, para que a gente viva em alegria, para que a gente testemunhe que quando Jesus entra, algo tem que acontecer. E a primeira coisa que tem que acontecer é mudança, transformação, porque o Evangelho é para mudança e para transformação. Mas não é uma mudança que vai fazer com que a gente fique entristecido. Não, pelo contrário. Porque a gente começa a ter vida e vida em abundância. E eu fiquei pensando, Senhor, por que a gente não tem essa obstinação de uma mudança radical? Porque aqui ela teve uma atitude radical para que pudesse se cumprir aquilo que ela desejava. E muitas das vezes nós estamos ouvindo a palavra, o Senhor tem falado, mas nós não queremos essa obstinação de uma mudança radical. A gente quer continuar, às vezes, servindo a dois senhores. A gente quer, às vezes, continuar em cima do muro. A gente quer continuar, às vezes, agindo de uma forma como se a gente nunca tivesse ouvido a respeito do amor do Senhor, do sacrifício de cruz. A gente quer continuar da mesma maneira. E por que a gente não tem essa obstinação de uma mudança para a nossa vida? Mas uma mudança que vai fazer bem, porque quando a gente começa a buscar, começa a pedir a esse Senhor uma ajuda, tudo que Ele for tirando de nós, porque aí a gente lembra da criação, quando o Senhor foi fazendo a
criação, a Bíblia vai dizer que ele foi vendo que era bom. E quando a gente vai vendo isso acontecer na vida da gente, nós vamos sentindo, nós vamos percebendo que é bom, porque aí a gente se sente livre. Nós não sentimos mais como escravos, nós não nos sentimos mais amordaçados, nós não nos sentimos mais acorrentados. Porque hoje, com o tempo da graça, com esse Espírito Santo, com a presença de Jesus Cristo, nós nos sentimos livres. Livres para dizer o quê? Não me cabe mais estar dessa forma, não me cabe mais agir dessa forma, não me cabe mais agir dessa maneira como esposo, como pai de família, não me cabe mais agir assim como filho. Porque o que o Senhor deixou bem claro com essa palavra foi essa obstinação de Tamar para algo que ela desejava. E hoje, nesse tempo de graça, o que a gente tem feito? Qual é a nossa obstinação? Porque às vezes a gente quer ser bem sucedido, a gente quer prosperar, a gente quer enriquecer, a gente quer conquistar. Todos nós temos esse direito, desde que a gente não coloque o nosso coração nisso. Todos nós, você tem direito de conquistar, você tem direito de crescer, você tem direito de prosperar. Se o Senhor quiser te enriquecer também, Ele pode te enriquecer, que Ele diz que Ele dá a quem Ele quer e faz com quem Ele quer. Mas e a obstinação de querer uma mudança? E a obstinação de querer uma eternidade? E uma obstinação de querer começar a testemunhar, e às vezes você não precisa nem falar nada, você não vai abrir a tua boca, as pessoas vão começar a te observar, porque a Bíblia diz que há uma nuvem de testemunha, e vai começar a haver uma mudança, uma transformação. Porque é necessário, irmãos, essa mudança. Porque aqui nós estamos tratando de famílias, aqui nós estamos tratando de casais. O Senhor tem liberado palavra para as nossas vidas. E foi falado aqui, sozinho a gente não vai conseguir, mas se nós colocarmos Ele, deixarmos Ele entrar de fato, de verdade, aí a gente consegue. Aí o Senhor faz. Aí o Senhor se apresenta. Porque às vezes a gente já vem de histórico de desgraça, de traições, de humilhações. E a gente começa a ouvir essa palavra, a gente não consegue entender que o Senhor não tem mais humilhações e nem desgraça para a gente passar. O Senhor tem bênção, o Senhor tem uma nova história, o Senhor tem uma restauração. E eu fiquei pensando, Senhor, o que impede da gente mudar? O que impede de sermos transformados? Por que nós não somos obstinados de fazer diferente? Por que a gente quer continuar errando? Por que a gente quer continuar agindo de uma maneira que não glorifica? De uma maneira que hoje todos que estão aqui, o Senhor já não tem como inocente, que já ouviu a palavra, tem ouvido a palavra. E às vezes a gente troca essa presença do Senhor, a gente troca essa presença do Espírito Santo de Deus para continuar errando, apanhando, sendo machucado, sendo humilhado. E a gente vê no tempo da lei uma mulher se prontificando, obstinada, porque tinha algo que ela desejava. E ela se colocou em risco. E às vezes eu preguei numa semana. Quantas das vezes nós estamos na presença do Senhor, ouvindo a palavra e nos colocando em risco? Numa janela, assentado na janela. E não é tempo mais de estarmos na janela. É tempo de sairmos, é tempo de parar, de estarmos vivendo em riscos. Porque às vezes nós achamos que a gente vai ficar tentando a Deus, ao Senhor, e Ele vai dar sempre escape e livramento. E depois a gente ainda vai achar que Ele é ruim, que Ele é maldoso. E não é isso, somos nós que nos colocamos em riscos. Porque aqui a gente vê, podia ter dado errado, não deu errado, porque se cumpriu o que tinha que ser cumprido. Mas quem errou aqui? Porque quando Judá soube que ela tinha algo para apresentar, quem era o pai da criança que ela estava esperando, que nem era uma, veio gêmeos. E aí eu pude ver o Senhor na misericórdia, porque Judá já tinha perdido 2 filhos. E o Senhor, através do ventre de Tamar, dá mais 2 filhos para ele. Restitui do ventre da nora. Então nós vemos a misericórdia, o poder de Deus. Mas eu te pergunto e me pergunto, qual é a sua obstinação hoje?
enriquecer? É chegar lá onde você quer? É uma cadeira que você tem almejado? É status, como tem muita gente vivendo de status? Às vezes está passando uma luta terrível, mas aí a gente põe uma maquiagem, bota um sorriso para bater uma foto, né? Aí está todo mundo achando que a gente está feliz da vida. Qual é a nossa obstinação? Porque para mim a primeira é estar na presença desse Senhor. Tem que ser estar na presença desse Senhor. Buscar o seu reino e a sua justiça, que as demais coisas Ele vai acrescentar. Então é necessário que a gente queira esse reino de Deus. É necessário que a gente queira uma mudança. E às vezes, irmãos, sabe o que acontece? Às vezes a sensação que eu falo às vezes, parece que a gente está secando gelo. Mas graças a Deus que essa responsabilidade não é minha, porque eu sei que o único que tem poder para convencer é o Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente tem que estar aqui pregando a palavra. Não adianta a gente ficar jogando indireta, jogando piada. Não! Porque muitas das vezes isso só traz revolta. Porque quando você está pregando a palavra na direção do Espírito Santo de Deus, a gente que está ouvindo, porque eu aqui estou falando, mas eu também estou recebendo. Então a gente entende que é o Espírito falando com a gente. Por isso que a gente não precisa estar mandando recadinhos, nem jogando piadinhas. Prega a palavra de Deus. Porque se o Espírito Santo de Deus ele não for poderoso para nos convencer, para nos libertar, não vai ser o que eu falo aqui. Porque não vem nada de mim, irmãos. Não sou eu que faço a obra. Agora, uma coisa eu tenho certeza, Deus não vai cobrar de mim. Eu não estou sendo negligente. Eu estou pregando aquilo que o Senhor está mandando. A gente estuda, a gente ora, a gente deixa o Espírito Santo de Deus falar ao nosso coração, para a gente entregar a mensagem. Então a gente fica com o nosso coração em paz. Porque o Senhor está falando nessa noite de obstinação. Sabe, quando você entende que você precisa ser uma nova criatura, quando você entende que você precisa de uma mudança, quando você entende, você fala, não, a partir de hoje eu vou ser um bom pai, eu vou ser um bom marido, eu vou ser um bom filho. É isso. A gente precisa entender. E quando a gente entende isso, nós não temos nada a perder, você só ganha. Porque como é bom, irmãos, quando a gente começa a se sentir que somos livres, que não tem nada mais nos amarrando, nos aprisionando, nos acorrentando. Não, hoje nós estamos livres para dizer, não me cabe mais, eu não quero, eu não sinto mais falta. Porque tem coisas, às vezes, irmãos, o Espírito vai trabalhando através de Jesus Cristo, que a gente começa a sentir nojo. Tem coisas que a gente nem lembra mais que a gente passou na vida da gente. Porque é o próprio Espírito que vai fazendo essa obra. E a obra de Deus, irmãos, quando ela é feita através do Espírito Santo de Deus, a gente não sente falta. A gente não sente saudade. Pelo contrário, você se sente tão livre que você quer se sentir cada vez mais livre. Mas para obedecer a palavra, para viver em paz, para você ter certeza e convicção que hoje você tem um Deus que só vai acontecer alguma coisa se Deus permitir. Pode vir armadilha, pode vir levante, pode ter cilada, mas se Deus falar que não, é não. E como é bom, porque a Bíblia vai dizer que o amor ao Senhor lança fora todo medo. É por isso que nós vivemos em paz. Porque nós sabemos que tem um Deus que cuida de nós. Nós não estamos sentados na janela, nós não estamos nos colocando a nossa vida em risco, porque o Espírito Santo muitas das vezes não vai, não vou, fico, não fale, não falo. É difícil, irmãos, mas não é impossível. Aí tem que o quê? Praticar. Leitura de palavra, oração. Tamar aqui, você imagine, ela tira a roupa da viuvez e se veste como uma prostituta. A Bíblia vai dizer que ela colocou um véu. Eu fiquei pensando, como que Judá não reconheceu aquela moça? Ele não reconheceu. E teve o ato ali. Ela estava obstinada.
Porque ele tinha prometido algo a ela. Quantas das vezes a gente promete, irmãos? Eu não vou fazer mais isso. Me perdoa. Irmãos, às vezes, na maioria das vezes, a gente até quer não fazer mais. Porque muita gente que eu vou conversando, eu sinto. Mas a primeira coisa que eu falo, sozinho tu não consegue. Tu pode se arrepender, tu pode não querer fazer, mas se você não tiver Jesus, o Espírito Santo na tua vida, para te libertar, para te transformar, para você não voltar a repetir de novo. Por quê, irmão? Porque tem situações que é aberta uma legalidade no mundo espiritual. E para esse mundo espiritual ser fechado, tem que ter renúncia, tem que ter arrependimento, tem que começar a buscar, irmãos, não tem como. Porque às vezes a gente escuta a pessoa falando assim, eu estou limpo já 3 anos, 4 anos, 10 anos, fica até mais, irmãos. Mas se não houver libertação, cai de novo. O diabo não tem pressa de derrubar ninguém. Por isso que a gente vê pessoas, porque não teve libertação, não teve transformação, vai cair. Por mais que você não queira, porque a gente precisa entender que sozinho nós não vamos conseguir. Com a ajuda do Senhor já é difícil, imagine sozinho. Porque a gente escuta, eu não faço, eu parei, eu não quero mais. Ok, eu sei que tem pessoas que não querem, mas sozinho não vai conseguir. Vai chegar um momento que vai voltar tudo. E a Bíblia diz que aí a casa ainda volta com mais, hein? Não vem aquele que tinha ido embora, não. Vem ele e vem com mais um bocado. Então, o que eu quero falar nessa noite? Qual é a sua obstinação? Ser feliz ou fazer alguém feliz? Porque às vezes a gente quer ser feliz, a gente não se preocupa com quem está à nossa volta. A gente quer ser feliz, a gente quer viver, né? E como eu digo, às vezes viver é sempre se arriscando. Porque viver em Cristo, irmãos, é viver com prudência. Por isso que a gente vê às vezes jovem, adolescente fazendo coisas, às vezes nem voltando, porque eles querem viver e eles se colocam em riscos o tempo todo. Aí acaba tendo uma adolescência, uma juventude abreviada. Mas em Cristo, irmãos, ele diz que ele nos dá vida e vida em abundância. Então a obstinação de Tamar, sabe qual era? Entrar para a linhagem patriarcal. Ela queria fazer parte de uma linhagem patriarcal, que era da família de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era isso que ela queria. Ela não adulterou ali com o genro dela porque ela queria ser mãe, não. Ela queria fazer parte porque ela não tinha gerado. E por ela não ter gerado, ela não ia fazer parte dessa linhagem que entra na genealogia de Cristo. E ela sabia o que ela queria. Será que nós sabemos o que nós queremos? Porque uma hora, irmão, a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra hora a gente acha assim, se Deus fizer isso, eu vou ser o homem e a mulher mais feliz. Não vai. A gente só acha felicidade em Deus, na presença de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Porque às vezes você vai conquistar o mundo todo, você vai continuar vazio, insatisfeito, infeliz. Mas quando você tem Jesus, o autor e consumador da tua fé, quando você tem esse Espírito, ele vai preencher os buracos, os vazios do teu coração. E a gente sabe que não é o financeiro, não é o status, não é a conquista, porque tem muita gente que já conquistou e continua insatisfeito, dando trabalho, querendo morrer, destruindo tudo que está à sua volta, porque aí não tem sossego, não vai dar sossego para quem tem sossego. Mas tem um, irmãos, e hoje, graças a Deus que nós temos esse tempo de graça. Graças a Deus. Então só não muda quem não quer, só não melhora quem não quer. Porque com esse Senhor você consegue. Nós conseguimos com esse Senhor. Você quer viver novidade de vida? Você quer ter paz? Você quer ser um homem, uma mulher livre? Você quer ter certeza que quem está cuidando da tua família, da tua casa é o Senhor? Vai vir vento, vai vir tempestade, mas a Bíblia vai dizer que se a tua casa estiver firmada na rocha, que é Jesus Cristo,
ela não vai a pique. Ela não vai ser destruída. Às vezes o vento é forte, balança, mas não cai porque o Senhor sustenta. E é isso que o Senhor está apresentando. Porque a gente vê o que Tamar queria, fazer parte de uma linhagem patriarcal. O que nós queremos? O que a gente precisa? O que o Senhor tem falado para cada um de nós? Até quando a gente vai ficar sofrendo, errando, passando por humilhações? Se Deus tem falado para cada um de nós, porque eu acredito que todos nós que estamos aqui já ouvimos algo do Senhor no íntimo e no particular. E eu te pergunto, o que você quer? Qual será a sua obstinação? Se você é um casal, é cuidar da tua casa, cuidar da tua família, cuidar do teu casamento. Porque aqui fala do adultério, mas só que Tamar era viúva, Judá também era viúvo. Naquela época eles podiam, quando o filho, porque quando o esposo dela morreu, foi dado o segundo irmão, porque podia ser feito isso. Hoje não. Graças a Deus, hoje é família, é homem e mulher, filhos, cuidar. A gente não pode ser egoísta, irmãos, achando, eu sempre digo, às vezes a gente vai fazer coisas sem se preocupar com aquele que está do teu lado. Que tem atitudes que se eu tomar, eu vou fazer a minha casa sofrer, os meus filhos sofrer, o meu esposo sofrer. Então a gente, quando esse Jesus ele entra, a gente passa a ter consciência e começa a pensar antes de tomar qualquer atitude. Se eu fizer isso, eu vou trazer morte, eu vou trazer dor, eu vou trazer sofrimento. Para que eu vou ter esse tipo de atitude? Eu posso até já ter tido, mas hoje eu sou lavada e remida pelo sangue de Jesus. Foi falado aqui, irmãos, quando a gente começa a ouvir a palavra, tem que ter desejo de passar pelas águas. Tem que querer se batizar. Tem que querer se assentar à mesa do Senhor. Não dá mais para a gente ser simpatizante de Cristo. Porque tem um bocado de simpatizante. Mas até quando Jesus está voltando, os simpatizantes não vão subir não, hein? Porque muitos acham que ele não vai voltar, mas eu creio na volta dele. E nós estamos aqui nos preparando. Não pensa para vocês que é fácil, não. Mas aí quando a gente entende que hoje nós somos livres, tudo aquilo que eu sei que vai gerar morte, que vai gerar sofrimento, que não vai edificar a minha vida, não pode mais fazer parte da minha vida. Não pode. Porque hoje, o meu desejo é a eternidade, irmãos. Porque tudo aqui que é terreno é passageiro. Somos peregrinos. Aqui não é a nossa casa. Mas tem gente achando que é. Só constrói, só constrói, só constrói. Vai ficar tudo aí, irmãos. Fica tudo aí. Para onde a gente vai, a gente nem precisa disso. E às vezes ainda fica para dar briga, confusão. Porque o que mais a gente vê são famílias, irmão matando irmão por causa de herança. Às vezes é uma única casa que fica. Às vezes os outros irmãos já têm casa, não precisa nem brigar, mas briga todo mundo por causa daquela casa, dá até morte. Para que isso? Então que nessa noite, que a nossa obstinação possa ser eternidade. Mudança. Muda dentro da tua casa, muda no teu casamento, muda no teu relacionamento com os teus filhos. Entenda o que edifica e o que não edifica. Se Deus está dando sinal, se aquele caminho está errado, que você vai quebrar a cara de novo, obedeça. Hoje mesmo eu recebi um zap do irmão e ele pedindo ajuda para que eu pudesse estar orando por ele. Porque ele falou: pastor, eu estou no trabalho, mas eu não quero estar aqui. Mas o Senhor está mandando eu ficar. Eu falei: mas que ajuda que você quer? Se o Senhor já está falando para tu ficar. Falei: irmão, às vezes a gente vai engolir, não é só o sapo não, é o brejo todo, mas tem que ficar. Falei: você quer que eu fale o que para você? É melhor obedecer do que sacrificar. Eu falei: eu vou te ajudar em oração, mas eu não vou falar nada, porque Deus já falou contigo. E não é fácil, irmãos, às vezes a gente passar por cima da nossa vaidade, do nosso ego, do nosso eu, para obedecer a voz
gosta de Deus não, mas quando a gente passa por tudo isso, aí a gente ganha, aí a gente vence, aí a gente conquista, aí a gente é mais do que vencedor. Porque eu falei para ele, irmão, às vezes o Senhor quer que você fique aí uma semana. Às vezes a bênção é no outro dia, mas pelo fato da gente ser rebelde, a gente volta para o final da fila. Às vezes é um mêsinho que você vai precisar ficar ali engolindo o brejo todo. Aí perde a bênção, porque não sabe esperar. Mas que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa derramar uma unção sobre as nossas vidas, para que nós venhamos esperar aquilo que Ele tem nos prometido. Vamos ficar de pé? Amém. Aleluia.